Em 1888, a escuridão tomou conta das ruas de Whitechapel, em Londres. Uma série de assassinatos brutais e misteriosos deu origem a uma lenda que assombra o mundo até hoje. Um nome sussurrado com medo e fascínio. Jack, o Estripador. Mas quem era ele? Essa é a pergunta que vamos tentar desvendar. Entre agosto e novembro daquele ano, 5 mulheres, todas vivendo em condições de extrema pobreza, foram vítimas de um assassino com uma crueldade sem precedentes. As vítimas, conhecidas como as 5 canônicas, foram Mary Ann Nichols, Anne Chapman, Elizabeth Stride, Catherine Eddowes e Mary Jane Kelly. O modus operandi era aterrorizante. Gargantas cortadas e mutilações abdominais, sugerindo que o assassino possuía algum conhecimento de anatomia. A precisão cirúrgica dos cortes levou muitos a especularem que ele poderia ser um médico ou um açougueiro. O pânico se espalhou por Londres como um incêndio. A polícia, a Scotland Yard, estava sob imensa pressão. As investigações eram caóticas, com pouca tecnologia forense para ajudar. Naquela época, impressões digitais ainda não eram usadas para identificar criminosos. A única evidência concreta eram os corpos das vítimas e as cenas do crime, muitas vezes contaminadas por curiosos antes que a polícia pudesse isolar a área. O próprio nome, Jack, o Estripador, nasceu de uma carta supostamente enviada pelo assassino a uma agência de notícias. A carta, assinada com um pseudônimo, zombava da polícia e prometia mais vítimas. A mais famosa delas, a Carta do Inferno, veio acompanhada de um pedaço de rim humano, supostamente de uma das vítimas, Catherine Eddowes. Centenas de cartas foram recebidas, mas a autenticidade da maioria delas, incluindo a que deu o nome ao assassino, é altamente questionada. Muitos acreditam que foram trotes de jornalistas ou do público, tentando aumentar a histeria e vender mais jornais. A caçada humana por Jack, o Estripador, foi uma das maiores da história. Milhares de pessoas foram investigadas, centenas foram detidas para interrogatório, mas nenhuma acusação formal foi feita para os crimes das 5 canônicas. A polícia simplesmente não tinha provas suficientes para levar alguém a julgamento. O assassino parecia ter desaparecido nas sombras de Whitechapel, tão misteriosamente quanto surgiu. Então, quem eram os suspeitos? A lista é longa e fascinante, cheia de reviravoltas. Um dos nomes mais proeminentes é Montague Don Druitt, um advogado e professor que foi encontrado morto no rio Tâmisa, em dezembro de 1888, pouco depois do último assassinato. Sua própria família suspeitava que ele fosse o culpado. Sua morte coincidir com o fim dos assassinatos é uma forte evidência circunstancial, mas não há nada que o ligue diretamente aos crimes. Outro suspeito intrigante é Suerin K. Ossowski, mais conhecido como George Chapman. Ele era um imigrante polonês que trabalhava como barbeiro-cirurgião e foi condenado e executado por envenenar 3 de suas esposas. Um dos principais investigadores do caso na época, o inspetor Frederick Aberline, declarou após a condenação de Chapman: "Finalmente pegamos Jack, o Estripador." Chapman tinha conhecimento médico e vivia em Whitechapel na época dos crimes. No entanto, seu método de assassinato era o veneno, totalmente diferente da violência brutal do Estripador. Será que um assassino mudaria seu modus operandi de forma tão drástica? Temos também Aaron Kosminski, um barbeiro judo-palones que sofria de graves problemas mentais. Ele morava em Whitechapel e tinha um ódio documentado por mulheres. Kosminski foi internado em um asilo para doentes mentais em 1891, onde permaneceu até sua morte. Anos depois, um oficial da Scotland Yard nomeou Kosminski como seu principal suspeito em notas pessoais. Mais recentemente, em 2014, um autor afirmou ter identificado o DNA de Kosminski em um chale que supostamente pertencia à vítima Catherine Eddowes. No entanto, essa análise de DNA foi amplamente criticada pela comunidade científica por sua metodologia falha, e o resultado continua sendo extremamente controverso. A lista de suspeitos não para por aí. Há teorias que apontam para figuras da alta sociedade, como Sir William Gale,
o médico da Rainha Vitória, como parte de uma conspiração maçônica para encobrir um escândalo envolvendo o neto da rainha, o príncipe Albert Vitor. Outros sugerem Walter Sickert, um famoso pintor que tinha um fascínio mórbido pelos assassinatos e até mesmo retratou cenas que lembravam os crimes em suas obras. Alguns até propuseram uma mulher como a assassina, uma Jill, a estripadora, talvez uma parteira que teria conhecimento anatômico e poderia se mover pelas ruas sem levantar suspeitas. O que torna o caso de Jack, o estripador, tão duradouro não é apenas o mistério de sua identidade, mas o que ele representa. Ele foi o primeiro assassino em série A a se tornar uma estrela da mídia global. A cobertura sensacionalista dos jornais da época criou uma figura quase mítica, um monstro que espreitava nas sombras da Londres industrial. A era vitoriana, com sua fachada de moralidade e progresso, escondia uma realidade sombria de pobreza extrema, desigualdade social e violência, especialmente contra as mulheres. Os assassinatos de Whitechapel expuseram essa ferida para o mundo todo ver. As vítimas eram mulheres marginalizadas, forçadas à prostituição para sobreviver em um dos bairros mais pobres de Londres. Suas vidas eram difíceis e muitas vezes esquecidas. Foi a brutalidade de suas mortes que as tirou da obscuridade e as colocou no centro de um mistério que perdura há mais de 130 anos. É importante lembrar que, por trás da lenda, existiram mulheres reais com histórias, famílias e sonhos que foram brutalmente interrompidos. Hoje, hiperologistas, como são chamados estudiosos amadores e profissionais do caso, continuam a debater teorias, analisar documentos e procurar novas pistas. Cada novo livro, documentário ou análise de DNA reacende o debate. Será que algum dia saberemos a verdade? Talvez não. É possível que o nome do assassino esteja perdido para sempre, em algum arquivo empoeirado ou tenha sido levado para o túmulo. A ausência de uma solução definitiva é o que alimenta o fascínio. Jack, o estripador, não é apenas uma pessoa. Ele é um enigma, um fantasma na história do crime. Ele representa o medo do desconhecido, a prova de que o mal pode surgir, cometer atos terríveis e simplesmente desaparecer sem deixar vestígios. A lenda de Jack, o estripador, nos lembra da fragilidade da ordem social e da escuridão que pode se esconder sob a superfície da civilização. E você, qual é a sua teoria? Quem você acha que foi o verdadeiro Jack, o estripador? Um médico louco, um estrangeiro ressentido, um membro da realeza ou alguém que nunca sequer foi considerado suspeito? A verdade pode estar mais perto do que imaginamos ou pode estar para sempre perdida na névoa do tempo. O mistério de Whitechapel continua e o fantasma de Jack, o estripador, ainda caminha entre nós, nas páginas dos livros de história e na nossa imaginação. Muito obrigado por assistir. Se você gostou de mergulhar neste mistério conosco, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder os próximos vídeos. Até a próxima!